Atenção, gente, estamos iniciando aqui a nossa revisão, como vocês estão vendo. Estou fazendo essa revisão aqui, né? No próprio dia mesmo da nossa revisão, eu estaria presencial com vocês na nossa turma, mas como vocês já sabem, o João está em tratamento, né, de pneumonia, não posso sair de casa. Durante pelo menos os primeiros dias do tratamento, são os primeiros 7 dias desse tratamento, depois ele vai ter uma avaliação para verificar como vai ficar, mas eu tenho fé que ele, em nome de Jesus, vai ficar 100%. Então vocês estão vendo, eu tô hoje aqui, né, com a cara lavada, sem nenhuma maquiagenzinha, nenhuma arrumaçãozinha, mas o importante é o conteúdo. Então, não importa, vamos para cima, vamos finalizar a nossa classe de nova criatura. Eu quero tentar fazer uma revisão bem breve mesmo com vocês. O pastor vai colocar aí na igreja para que vocês possam assistir, igual como se fosse uma revisão presencial, tá? Então, eu tô meio assim descabeladinha, não leve em consideração, tá bom? Então, vamos lá. Aqui são as regras da escola, que vocês já sabem. Bom, gente, primeira coisa que eu quero dizer para você, nós vamos tentar fazer uma revisão de todo o nosso material, tá? Bem rapidinho mesmo. E também vai cair na nossa prova, né, que vai ser passada para vocês, vai cair um pouco de tudo que a gente viu aqui, tá? Então, a maioria das coisas que eu tô pincelando aqui vai cair na prova. Não quer dizer que todas, porque também se eu só marcasse todas e trouxesse para vocês, o que ia acontecer é que vocês... já sei tudo que vai cair na prova. Então, até mesmo eu tô pegando os pontos principais. Não quer dizer que absolutamente vai cair exatamente tudo na prova, mas boa parte do que a gente tá falando aqui tá uma ótima direção para sua prova. Se você prestar muita atenção na revisão, eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova. Legal? Fechado? Então, vamos lá. Bom, primeiro capítulo que nós falamos, nós iniciamos a nossa classe, né, falando a respeito de batismo, e esse primeiro capítulo aqui de batismo tem alguns pontos principais. Primeira coisa, né, que a gente vai... Eu não vou fazer o resumo da aula toda, tá? Então, vou pegar só alguns pontinhos aqui, vai ficar uma coisa meio... Você vai ter, claro, que assistir essa aula. Não vou pegar todos os pontos dela, eu quero só trazer para você, preste muita atenção, ouça aí. Quero só trazer para vocês alguns pontos principais. Se nós procurarmos de capa a capa da Bíblia, olha só, tá tudo marcadinho aqui o que é principal. Nós não vamos encontrar nenhuma passagem na Bíblia nos apontando que havia batismo de crianças, né? No Novo Testamento nós não vamos encontrar isso, em momento nenhum da Bíblia nós vamos encontrar isso. Por quê? Porque um dos significados de batismo é arrependimento. E aí, por que isso é tão importante? Porque um dos elementos, né, do batismo, que é o arrependimento, inclusive, o que nós mencionamos, né, que nós aprendemos? Aí que geralmente surge uma dúvida, pera lá, se não tem menção de crianças, então qual a idade certa para o batismo? Não existe uma idade exata, definida, que a partir dessa idade é certa. O que nós avaliamos é a idade da consciência e da maturidade, o que significa que isso vai variar de culturas e tempos em tempos. Por exemplo, se a criança de hoje em dia não é a criança de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, de 1000 anos atrás. Então é óbvio que há uma evolução, que a criança hoje ela já aprende a falar muito mais rápido, ela tem acesso a informações muito mais rápido, ela desenvolve muito mais rápido. Então é óbvio que hoje a gente consegue batizar pessoas um pouco mais cedo do que se batizava antigamente, mas não existe uma idade certa. O que precisa acontecer é uma avaliação, tanto dos pais, principalmente dos pais, quanto dos líderes, tá? Do líder que vai batizar essa criança para que ela seja avaliada se ela tem consciência e maturidade da decisão que ela está tomando, tá certo? Então vamos lá, passando, tá? Só alguns pontos aqui importantes. Um outro ponto importante a respeito de batismo é que a palavra batismo, no grego, ela quer dizer imersão. O que é imersão? É quando algo é afundado, né? Por isso que nós batizamos por imersão, por afundamento, né? A pessoa ela é afundada para que ela seja batizada. Existem exceções? Existem. Eu vou entrar no mérito aqui das exceções, que é a aspersão, que é quando você somente joga pequenas bolinhas, né, espirros de água ali sobre a pessoa. São pessoas que estão às vezes num leito de hospital e assim por diante, tá? Mas, em regra, o batismo bíblico, tá? O próprio nome já é sugestivo de que ele é feito por imersão, porque a palavra batismo em grego significa imersão, tá legal? Então não se esqueça desse detalhe que isso vai cair na prova de vocês. Bom, o batismo ele deve ocorrer após a verdadeira conversão. Não significa que a pessoa será perfeita. Não tem como a pessoa esperar você perfeita para poder batizar. Então você nunca vai batizar, porque eu não sou perfeito e você também não é. Mas o verdadeiro batismo ele é sim acompanhado por um verdadeiro arrependimento. E o que é o verdadeiro arrependimento? Aí vocês vão falar, é a atitude. É quando há mudança de vida, é quando a pessoa toma uma atitude de viver uma nova vida com Cristo. O Espírito Santo vai cooperar e vai realizar essa obra em nós, tá? Existem pessoas, aqui embaixo está marcado, que elas foram batizadas, por exemplo, sem entender o que era o batismo. Essas pessoas, em regra,
quer dizer, essas pessoas, com exceção, elas podem ser batizadas de novo. Em regra, o batismo é um só, não se batiza de novo, tá? O batismo bíblico. Aí você vai falar, mas espera lá, eu fui batizada quando era criança e agora eu tô sendo batizada aqui. Esse batismo, quando você era recém-nascido, biblicamente ele não é válido. Então nós não consideramos válido, consideramos como ato de consagração, mas não de batismo. Ou seja, quando eu realizo o batismo aqui na vida adulta, ou que você já, independente da idade, já tem compreensão, isso daqui é batismo, tá? Precisa haver compreensão, porque um dos significados de batismo, você lembra, é arrependimento. Um bebezinho não se arrepende. Ainda que ele seja filho de pecadores, pais de pecadores, ele precisa se arrepender para ser batizado, tá? Agora aqui eu tô falando para você de um outro detalhe, que são pessoas que já tinham maturidade, batizaram, e essas pessoas às vezes foram batizadas, né? Eu dei um exemplo acho que na nossa aula, às vezes uma pessoa que foi lá e pegou um monte de gente, vamos lá tomar banho de piscina e tal, a pessoa não sabia nem que ela estava sendo batizada, não tinha consciência do batismo. Essa pessoa, com exceção, tá? Que a regra aqui é um batismo só, mas com exceção, se ela se batizou sem entendimento, sem crer, sem entender o que estava acontecendo, ela pode sim ser batizada, né? E considerar esse batismo como o primeiro batismo. Tá, um outro detalhe muito importante que gera muita confusão a respeito de batismo é essa afirmação aqui, batismo não salva, tá errado aqui no slide, tá? O batismo não salva, mas acompanha a salvação. É o texto que diz lá em Marcos 16:15, que diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, a Bíblia não fala que quem não for batizado será condenado, ela diz que quem não crê será condenado. Ou seja, não é o batismo em si que salva, mas o batismo ele acompanha a salvação de um coração de uma pessoa que crê. Então, em resumo, o que significa? O batismo em si não salva? Não. Até porque tem pessoas que podem morrer sem ser batizadas, as pessoas podem ser salvas, como exemplo do ladrão da cruz. Lembra que nós falamos sobre isso na aula? Mas por que então que ele é tão importante? Porque ele acompanha a salvação. Um coração que crer em Cristo verdadeiramente, naturalmente irá se batizar, irá querer se batizar. E sendo assim, essa pessoa que vai se batizar, é óbvio que por consequência, porque ela creu verdadeiramente, ela se batizou. Então, o batismo é a consequência de um coração que verdadeiramente se entregou para Jesus. Por isso que geralmente quando uma pessoa aceita Cristo e não se batiza porque simplesmente ela não quer se batizar, ela não será salva, talvez, eu estou fazendo aqui uma análise de um caso, que é Deus que sabe da salvação de cada um, mas possivelmente ela não será salva por quê? Não é porque ela não se batizou, é porque se ela não se batizou significa que ela não creu de verdade, ela não se entregou de verdade. Ela falou, não, só um pedacinho de mim aqui eu aceitei, mas batismo não, batismo é mais sério. Então, na verdade, essa pessoa ela nunca acreditou, nunca entregou a sua vida de verdade, por isso ela não se batizou. Não foi o batismo que não salvou, mas é o fato dela não ter entregue verdadeiramente a vida para Jesus. Deu para entender? Fechado? Esse aqui é um ponto que gera bastante confusão, tá bom? Então, tem os exemplos que eu dei para você. Às vezes tem pessoas que não conseguem se batizar, mas elas têm intenção de se batizar. Elas não serão salvas por causa disso? Claro que não, elas serão salvas se realmente, verdadeiramente entregaram a sua vida para Jesus, tá bom? Aí olha aqui a frase, né? Porém, ter um tempo para se batizar e mesmo assim não se batizar, talvez signifique que o coração dessa pessoa nunca se entregou para Cristo de verdade, tá bom? Vamos lá. Aí aqui tem uma revisãozinha, né, do batismo, vocês vão ler no material de vocês, inclusive eu já encaminhei a apostila para todos os nossos alunos. Segundo capítulo, né, nós temos que passar rapidinho, a história da igreja. Será que Jesus ele começou alguma denominação? Muitas pessoas acreditam que Jesus começou alguma denominação. Por exemplo, ele começou a Assembleia de Deus, ele começou a Quadrangular? Não, ele começou uma instituição espiritual e não uma instituição humana. A instituição humana, por consequência, ela vai acontecer porque nós somos seres humanos e nós vamos compor o corpo de Cristo. E aí futuramente vai começar, a história nos mostra que vão iniciar, né, as instituições humanas, aí no caso a Igreja Universal, a Igreja Católica, e aí depois nós vamos tendo algumas ramificações disso através da Reforma Protestante e hoje em dia, né, tantas denominações que nós temos aí, tá? Então, posteriormente existe essa instituição humana, mas inicialmente Jesus vem iniciar uma instituição espiritual. Isso vai cair na prova de vocês, tá? Outro ponto importante aí, né, que é aquele período da história que nós falamos, a história da igreja para vocês, né? Os primeiros templos, inicialmente, não existiam templos, por isso que a igreja se reunia nas casas. Então, eles se reuniam de forma clandestina, algumas vezes, nas casas, né, em locais onde eles poderiam cultuar a Deus, porque boa parte do início da história da igreja houve perseguição, então eles tinham que se esconder, tá? Ou seja, os primeiros templos, grava essa informação, olha isso, vai cair na prova, os primeiros templos cristãos só passaram a ser construídos por volta do século IV, tá? Esse símbolo aqui do 1 e V é o século IV.
Aí, uma das perseguições mais famosas e mais cruéis que existiram na história da igreja foi a perseguição sobre o regime de Nero, que aconteceu do ano 64 ao 68. Vocês lembram, né, que eu falei pra vocês que ele era bem malucão, que ele pegava as pessoas, ele cobria as pessoas de peles de animais e soltava os cães ali, as feras para caçar essas pessoas. Eles colocavam essas pessoas pregadas em postes, em cruzes, e usava essas pessoas para iluminar o seu jardim, iluminar as vias públicas de Roma. Então ele era assim bastante desequilibrado, né? Muitas coisas, muitas mortes aconteceram nessa época, inclusive Paulo e Pedro morreram nessa época sob a perseguição do regime de Nero, tá bom? Isso aqui é muito importante você gravar. Aí tem vários perseguidores da igreja que você já sabe, você vai estudar no seu material, tá? Tô só focando aqui no principal. Isso aqui são algumas fotos do Coliseu, das perseguições que acontecia. Aqui pessoas sendo incendiadas nessas cruzes ou postes, tá? Aqui, ó. Também nessa imagem mostra isso, né? Pessoas eram jogadas no Coliseu para alimentarem os leões e assim por diante, tá? Algo importante para falarmos aqui na nossa revisão, tô tentando ser rápido, tô me atrapalhando tudo, é a respeito das principais perseguições que os cristãos sofriam, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso. As principais perseguições eram o canibalismo. Por quê? Porque eles comiam, participavam do corpo e do sangue de Cristo, e as pessoas não conseguiam compreender que era um ato, né, simbólico, espiritual, e não, né, literal, comer mesmo o corpo de alguém. Incesto, porque eles se chamavam de irmãos, né, e eles casavam entre si, então incesto, né, que é casamento entre parentes e irmãos. Falta de patriotismo, porque eles não adoravam os imperadores queriam ser adorados como Deus e eles só adoravam o Deus único. Antifamília, porque muitas vezes eles ficavam contra a própria família para poder manter a sua fé em Cristo, porque eles eram acusados pela própria família, entregues, né, pela própria família. Causa de catástrofe, tudo que dava errado, a culpa era dos cristãos. Por quê? Porque eles não adoravam os outros deuses deviam estar com raiva deles, na mente daquelas pessoas. Né? Deviam estar com raiva, porque eles não apresentam oferendas para os outros deuses, e por isso aí todo mundo sofre por culpa deles, tá? Ateísmo, por quê? Porque eles adoram Deus, eles adoram, né? Nós adoramos um Deus invisível. E isso era algo totalmente incomum para o mundo antigo, porque os deuses tinham figuras, né? Através de estátuas, através de imagens, de gravuras, então tinha que ter algo visível. E como os cristãos adoravam Deus invisível e adoram Deus invisível, era para aquelas pessoas é como se eles não tivessem Deus algum, então ateus. E principalmente, né, a recusa em adorar o imperador. Tá, aí um outro ponto importante que você sabe, né, que é o momento em que dá uma mudança ali radical na história da igreja. Antes a igreja muito perseguida, agora ela passa a ser perseguida, mas de uma forma muito diferente, que é quando, aí você grava bem essas informações, de Constantino, a história de Constantino, ela é extremamente relevante para a história da igreja, tá? O momento que Constantino, no ano de 312, depois de Cristo, ele estava enfrentando ali uma batalha no campo de guerra, inimigos mais fortes que ele achava que talvez não fosse conseguir vencer, e ele teve uma visão no qual uma voz dizia, sob este sinal vencerás. E aí o sinal era a cruz. Né? E ele já tinha conhecimento da religião do cristianismo, que talvez não se chamasse dessa forma, mas, né, dos seguidores de Cristo, dos discípulos de Cristo, e aí ele entendeu que tinha uma relação com Cristo, né? A cruz era o símbolo do cristianismo. Então, a partir desse momento, ele se converte, aí não sabemos na prática se ele se converteu de verdade ou não, mas ele entrega, né, ele aparentemente se converte, entrega a sua vida a Jesus, e aí com pouco tempo depois vai haver uma transição, né, de antes a Roma que perseguia, agora o cristianismo passa a ser religião oficial da igreja. Só que isso, apesar de parecer ser algo muito bom, também traz alguns pontos negativos, eu creio que vocês lembram. Um dos pontos negativos é que a religião, o cristianismo passou a ser colocado como imposição, e por ser colocado como imposição, o que aconteceu? Praticamente que virou moda ser cristão, a tal ponto que a situação se inverteu. Como assim se inverteu? Quando alguém ia conquistar uma cidade, um povoado, essas pessoas, elas simplesmente, ou você se converte ao cristianismo, ou você vai ser morto. E é claro, todo mundo se convertia ao cristianismo. Então tinha aí conversão em massa, entre aspas, né? Porque não era uma conversão verdadeira. Aí o que acontecia? Houve a romanização da igreja. O que é a romanização da igreja? Quando a igreja passa a ser religião oficial, as pessoas passam a ser obrigadas a serem cristãs, elas não passam por um processo de conversão verdadeiro, e por conta disso, né, por ser moda ser cristão, e para proteger a sua própria vida, elas acabam fingindo que são algo que elas não são. Então aí que entra, né? Aí que nós falamos sobre isso, sobre o sincretismo religioso. Aí que entra o quê? As imagens de escultura na igreja, porque aquelas pessoas, elas vão ter agora, não estão acostumadas a adorar um Deus invisível, elas vão ter que ter imagem de alguém para adorar. E aí elas acabam trazendo, por exemplo, as de Pedro, de Paulo, né? De Maria, de outras
de outras pessoas relevantes para o cristianismo. Essas pessoas, elas fingem adorar essa imagem dessa pessoa aqui, mas na verdade ela está adorando os seus próprios deuses. Então vamos imaginar, Afrodite era o deus dessa pessoa, agora ela pega aqui e faz uma imagem de Maria. Ah, não, agora eu estou adorando a Maria, um exemplo, né? Ou estou venerando essa imagem, ou então estou venerando a imagem de Paulo, de Pedro e assim por diante. E aí é o sincretismo religioso, que é justamente esse cruzamento, que é quando você adora, quando você devota para alguém, né, para aquele ser que antes era a entidade que essa pessoa adorava, e agora simplesmente ela mascara isso, né, trazendo para uma cara mais cristã, mas na verdade continua a mesma prática pagã de antes, tá? E, inclusive nesse mesmo período que se batizam crianças, porque como a conversão, né, que não era uma conversão verdadeira, algo compulsório, era algo obrigatório, então não havia o elemento do arrependimento, não precisava, né? Todo mundo é cristão, então batiza logo todo mundo, e aí se começou a culturalmente batizar crianças, que era algo que não acontecia na igreja primitiva, tá? Aí tá, outro momento aqui importante essa história que eu já contei pra vocês, já tá aqui, né, que quando convertia, tudo mais, sincretismo religioso, acabei adiantando aqui no slide anterior, mas basicamente é isso. Foi nesse período que as imagens de escultura começaram a se disseminar, e foi nessa mesma época que surgiu o batismo de crianças, tá? E aqui o movimento da reforma, nós vamos passar tudo isso, tá? Depois você vai ler, tudo isso aqui é muito importante, mas eu tô tentando direcionar vocês pra prova, tá bom? E não dá pra cair tudo na prova, né? Agora vamos aqui para o capítulo 3. Nesse capítulo 3 aqui, nós vamos falar a respeito da primeira parte da Igreja do Evangelho Quadrangular. Não se esqueça, erro gravíssimo, você não lembrar o nome da fundadora da igreja, né? Aimee Semple McPherson. Grave bem esse nome, porque ele certamente vai cair na prova. Outra data importante é a data que ela nasceu. Ela nasceu, né, dia 9 de outubro de 1890, ou seja, um pouquinho antes do ano de 1900, tá? O nome dela, esse nome, o Aimee Semple McPherson, é o nome dela já depois que ela já passou por alguns casamentos, né, pelos casamentos que ela passou. Mas o nome dela antes do nome de solteira é a Aimee Elizabeth Kennedy. Só lembrar do Kennedy, né, da nossa igreja, pronto, não tem como esquecer. E aqui é uma fotinha dela, né, foto dela aqui criancinha, foto adulta. Tá, aí nós vamos passar aqui para direcionar. Tem muita coisa interessante, não é a intenção esgotar tudo, porque você já estudou isso, nós queremos somente frisar alguns momentos importantes, tá? Aqui o momento do casamento, você sabe que ela se casou a primeira vez com o evangelista, que é Robert Semple, inclusive o nome dela já é Aimee Semple McPherson, vem justamente do sobrenome dele, que era Robert Semple. E aí você sabe, né, que aconteceu, que eles viajaram, foram para a China, pegaram malária tropical, ele faleceu nesse local, ela voltou para sua cidade. Aí tem um detalhe aqui importante, cadê? É que no dia 28 de agosto de 1908 eles se casaram. Então essa é uma data também importante, né? Ou seja, ela tinha apenas 18 aninhos, era bastante novinha quando eles se casaram. E segundo a Aimee, ela fez essa declaração dizendo que Robert Semple, que era um evangelista, um homem de Deus, um avivalista, esse homem foi o grande seminário teológico da Aimee, tá? Isso aqui também é muito importante. Aqui algumas fotinhas deles, eu vou trazer a minha telinha mais pra cá. Tá legal? Pronto. Algumas fotinhas deles aqui, né? Aí o início do ministério, vamos passar por isso, dificuldades ministeriais. Você lembra que ela teve um problema de saúde gravíssimo, né? Ela estava um pouco afastada do ministério, dedicando-se mais à sua família. E aí Deus, né, disse para ela, você irá, você pregará. E ela passou mesmo pelo vale da sombra e da morte para que ela pudesse reconhecer que Deus queria usar muito a vida dela, e ela se rendeu verdadeiramente ao seu chamado. Tá bom? Só um minuto. Aí, olha só, uma informação importante, 1922 é um ano em que a Aimee vai ter essa visão, essa revelação de Deus a respeito do Evangelho Quadrangular. Então essa aqui com certeza é uma data muito importante. Ano de 1922, na Califórnia, inclusive é o mesmo local que ela teve essa revelação, foi o mesmo local que ela pregou a última vez e ela faleceu. Quando ela pregava sobre a visão de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 a 8, é importante essa informação, a Aimee foi inspirada a denominar aquilo como o Evangelho Quadrangular, tá? Aqui algumas fotos também importantes, vamos passar rapidinho. Basicamente, deixa eu ver se tem mais alguma informação importante. A fundação da nossa quadrangular aqui no Brasil. Aqui é importante nós frisarmos o quê? Que ela foi fundada, a primeira quadrangular aqui no Brasil, em São João da Boa Vista, em São Paulo, dia 15 de novembro de 1951. Não tem como esquecer essa data, porque todos os anos nós comemoramos, dia 15 de novembro, é o aniversário da Igreja Quadrangular no Brasil, tá? Então dá pra você lembrar, né? Só lembrar que o ano é de 1951.
Harold Williams foi o fundador, juntamente com o auxílio de Jesus Hermínio Ramos, tá? E aí aqui é a foto do Harold Williams, ele aqui já mais velho, não tem foto aqui do Hermínio Ramos. E no Brasil, né, também um outro detalhe dessa fundação da Igreja Quadrangular no Brasil é que inicialmente ela não se chamava, que em inglês é Foursquare. E no Brasil, né, como traduzir esse nome para o português de uma forma que não ficasse muito estranho, porque era um nome bem diferente, né? Então, eles entenderam por bem denominar a igreja, que era a Igreja Quadrangular, mas denominar de uma outra forma que ficasse mais fácil para as pessoas associarem. E aí o nome inicial foi Igreja Evangélica do Brasil, tá? Então, a Quadrangular foi denominada, preste atenção, inicialmente de Igreja Evangélica do Brasil. E posteriormente foi que se adotou de fato o Evangelho Quadrangular, o nome Evangelho Quadrangular. Mas era a mesma igreja. Eram feitas assim tendas, né? Através de muitas cruzadas evangelísticas. Então vamos passar. Capítulo 4, segunda parte aí. Vamos lá. Doutrinas, tá? Isso daqui, gente, isso daqui, assim, é sem dúvida nenhuma que isso aqui vai cair na prova. Então, se você ainda não estudou, se você tá meio assim, o que eu estudo? Isso daqui é importante para nossa revisão. Se você não estudou, preste muita atenção, que isso com certeza vai cair na sua prova. As doutrinas são as bases, né? E todas as bases da nossa igreja. E todas as doutrinas do Evangelho Quadrangular, elas são bíblicas, não são invencionices da mente humana. Elas são bíblicas, elas são inspiradas na palavra de Deus, elas são o alicerce do ministério de Jesus. Então, a primeira doutrina é o rosto de homem, isso que é importante você lembrar. Você lembra que nós falamos que o Evangelho Quadrangular foi inspirado no livro de Ezequiel, capítulo 1, do 1 ao 8, no qual, no livro de Ezequiel fala dos 4 seres viventes. Aliás, fala de um ser vivente. E nesse ser vivente aparece, confundi aqui. Fala do ser vivente. E nesse ser vivente que aparece ali, esse ser totalmente diferente de tudo, né? Ele tem 4 rostos, são esses rostos que estão aparecendo para você, de homem, de boi, de leão e de águia. De homem, de leão, de boi e de águia. E o que acontece? E cada rosto desse simboliza um pilar do Evangelho de Jesus, tá? Então foi essa revelação basicamente que ela teve. O primeiro rosto, que é Jesus salva, né? Que é o rosto do homem, que significa Jesus Cristo Salvador, tá? E aí, o que nós temos aqui? O Evangelho de Lucas. Ali apresenta Jesus como filho do homem. Vamos focar somente aqui no símbolo, tá? Que é a cruz vazia e a cor, que é o vermelho. A segunda doutrina aí você já viu aqui a fotinha, né? A segunda doutrina é o rosto de leão, que representa Jesus Cristo, batizador no Espírito Santo, cujo símbolo é a pomba e a cor é amarela. Aí só para você ver aqui para ficar mais fácil para gravar. A terceira doutrina é o rosto de boi, que representa o ministério de Jesus como o grande médico, o médico dos médicos, tá? O símbolo é o cálice e a cor é azul. E o último símbolo é Jesus, aqui representado através do rosto de águia, que representa Jesus Cristo, o rei que há de vir. O símbolo é a coroa e a cor é roxa, tá? Tá aqui. Aqui tem o resuminho, depois você olha com bastante atenção, tá? Eu nem foquei muito em colocar a parte dos evangelhos, que é mais difícil de gravar, então não vou dificultar a prova de vocês, mas pelo menos o rosto, o símbolo e a cor, isso daí vai cair com certeza absoluta, tá? Aqui a bandeira, já estudamos sobre isso. O lema da igreja, que é muito importante, não podemos, todo quadrangular tem que saber o lema da sua igreja, que é Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que esse é o lema da nossa igreja? Porque a fundadora da igreja acredita, assim como nós acreditamos hoje, acreditava, assim como acreditamos hoje, de que as mesmas maravilhas que Jesus realizou, ele continua operando nos nossos dias, tá? Não foi só para a época dos Atos dos Apóstolos, mas é para hoje, para o nosso dia. Amém? E aí vamos aqui o capítulo 5, visão do MDA. Né? Primeiro vamos lembrar o que significa a sigla MDA. Se você não sabe, fique sabendo agora. Método de discipulado apostólico, vai cair na prova. E aqui nós temos a visão dos corações, né? Que o reino de Deus, qual o coração, qual o centro do reino de Deus? O centro do reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus, que é a instituição espiritual. E qual o centro da instituição espiritual? Qual o coração da instituição espiritual? É a igreja local, ou seja, a igreja do Senhor Jesus. Como que o reino de Deus vai ser implantado? Né? Através da igreja do Senhor Jesus. Como que a igreja do Senhor Jesus ela vai ser implantada? Ela vai realmente existir de uma forma plena através da igreja local. Esse é um dos pontos aqui mais importantes, tá? Então, quando que eu sei que eu estou buscando o reino de Deus? Quando eu estiver trabalhando com Jesus na edificação da igreja, da sua igreja mundial, através da igreja local. A igreja mundial é uma instituição...
a instituição espiritual. E a igreja local é a igreja onde eu estou inserida. É por isso, queridos, que nós valorizamos muito a nossa igreja local. Porque pense comigo, se cada um fizer a sua parte dentro da sua igreja local, trabalhar, se dedicar, ser um vaso útil nas mãos do Senhor, ser um vaso de honra, o reino de Deus vai expandir. Às vezes a pessoa está pensando, tem que ir lá para esse local, para aquele outro, para Afeganistão, para a China. É claro que terão pessoas chamadas com esse propósito, sem dúvida nenhuma. Mas cada um de nós, exercendo o nosso ministério dentro da igreja local, nós estamos expandindo o reino de Deus, nós estamos sendo missionários onde Deus nos chamou. Todos nós somos missionários, essa que é a verdade. Se eu não estiver edificando a igreja local, não estarei edificando a igreja mundial. Então, tudo que eu faço que coopere de alguma forma para o reino de Deus é bom? É. Mas se não estiver bem direcionado através da igreja local, não está em plenitude com o propósito de Deus para minha vida, tá? Inclusive, a Bíblia fala mais da igreja local do que da igreja mundial. Então, olha a valorização de Deus quanto à igreja local. Nós precisamos entender isso. O que significa? Que a igreja local é a nossa prioridade. Nós precisamos ter essa visão. Focar as nossas forças, focar a nossa vida, né, para poder expandir o reino de Deus através da nossa igreja local, tá bom? E aqui, né, aí continuando a visão dos corações, e qual é o coração da igreja local, como que essa igreja local se manifesta, se expande, faz com que o reino de Deus se expanda numa igreja em célula como a nossa, através das células, tá? Então, o coração da igreja local, não se esqueça, são as nossas células. Por isso que nós enfatizamos, todos precisamos estar participando, congregando fielmente nos cultos e nas reuniões nos lares, nas células, e sendo bênção, tá? Sendo útil. E aí, qual o coração da célula, né? Também outro ponto importante é o MDA, que nós já aprendemos que é o método de discipulado apostólico, que é o discipulado 1 a 1. Jesus priorizou o discipulado aqui dele na terra. Ele pregou para multidões? Pregou. Ele curou multidões? Curou. Mas você vai ver que Jesus ele priorizou o discipulado. Aquilo que ele falava para a multidão, em parábolas para os discípulos, ele falava de uma forma clara, direta. Porque ele estava transmitindo a visão, ele estava transmitindo o evangelho, e essas pessoas levariam essa missão adiante. Por isso que o discipulado ele é, de fato, o coração da igreja local, da célula. O reino de Deus, tudo aquilo que nós aprendemos, ele vai desaguar no discipulado. O discipulado é o centro aí que nós precisamos buscar, né, de plenitude e crescimento nas nossas igrejas, tá bom? E aí tem várias coisas sobre o discipulado que a gente não vai falar aqui agora. O discipulado ele deve ser priorizado na célula, ele é o coração da célula. Olha outro detalhe, quem garante o discipulado é o líder de célula. Então o líder precisa entender que ele precisa, não é ele que vai fazer o discipulado de todo mundo, ele vai garantir que todos estejam sendo discipulados. Então ele vai designar pessoas para realizar esse discipulado. Ele tem que garantir que todos estão sendo bem cuidados, tá bom? Vamos lá, em resumo. Na visão do MDA, cada cristão deve estar sendo e fazendo discípulos, participando de uma célula, abraçando a visão da igreja local, buscando unidade com a igreja mundial e colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Olha que resumão aí completo, né, da visão da nossa igreja, que é a visão do MDA. Capítulo 5, continuação, como se tornar um membro ativo. Existe uma grande diferença entre ser um membro ativo e ser um membro iniciante, tá? O membro iniciante, quem são os membros iniciantes? São todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus, ou seja, que estão iniciando na fé, ou aquelas pessoas que vieram de uma outra igreja para a nossa. Mas eu sou pastor, vim de uma outra igreja, eu tenho 20 anos de ministério. Amém, mas para a nossa igreja você é um membro iniciante. Então você vai começar, né? Vai passar pelo trilho, vai ser moldado pela visão da igreja local, para que você possa também ser um membro ativo. O membro ativo é aquele que participa ativamente da igreja, tá? Requisitos para se tornar um membro ativo, vamos ver cada um deles. Confissão pessoal de Jesus Cristo, é claro, você precisa ter entregue a sua vida para Jesus, precisa ter se batizado. Segundo, você precisa estar congregando fielmente, né, nos cultos e nas células, ou seja, a pessoa que vive a vida da igreja local. Terceiro, está na escola de treinamento quadrangular. Gente, isso aqui é imprescindível, a gente valoriza muito a nossa escola de treinamento porque é um mecanismo de disseminação da visão da igreja local. Através da escola, nós estamos passando para as pessoas a visão da nossa igreja, como que nós investimos, como que a gente é um bom líder de célula, como que a gente ganha almas, como que a gente evangeliza, né? Como deve ser o nosso caráter cristão. Então, tudo está aqui na nossa escola de treinamento, por isso que a gente valoriza muito isso. E pessoas não podem desenvolver ministério na igreja se elas não estiverem inseridas na escola de treinamento. Inclusive agora é online, não tem desculpa mais para ninguém. Quem não faz é porque realmente não tem interesse, né, em avançar, em crescer. Vamos lá. Bom testemunho. Não adianta eu participar de tudo e ter um mau testemunho. Ser discipulado está fazendo discípulos, tá? Isso é muito importante. E por último, avaliação do líder do ministério ao qual eu quero ingressar. O exemplo que eu dou sempre, né? Não adianta eu estar fazendo tudo isso e de repente eu quero me inserir no ministério que eu não tenho um dom para aquilo. Eu estou fazendo tudo isso, eu quero ir para o ministério de louvor, mas eu não sei cantar. Então,
você vai precisar passar pela avaliação do líder do ministério. Se identificar que você não tem afinação, não tem ritmo, não sei lá, não tem os requisitos para isso, né? Ele vai falar, olha, você não pode, porque você não está encaixado nesses requisitos. Então, além de tudo isso aqui, nós precisamos também da avaliação do líder de ministério, tá? Alguns destaques da nossa aliança com a igreja local, que é nós sermos fiéis aí no nosso TSD. O que é o TSD? Lembra lá? Tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. Esse é um tempo diário em que você desfruta de um bom período diante de Deus para comunhão. Esse tempo inclui oração, leitura da Bíblia, adoração, contato direto e pessoal com Deus. Aqui são vários, né? Vários destaques da aliança. Eu estou só pegando alguns que são aqueles que estou direcionando você para a prova. Mas, né, esse nosso material é riquíssimo. Estude, revise, para que você possa estar não só preparado para a prova, mas para a vida, né? E aí um outro destaque aqui da aliança é amar e defender os irmãos da igreja. Isso daqui é um ponto que não tem como não cair numa prova, porque isso aqui é muito importante. Nós queremos incentivar você a nunca aceitar fofocas e coisas ruins sobre os outros irmãos. Sabe por quê? Porque muitas igrejas estão sendo destruídas agora nesse momento por causa de fofoca, por causa de disse que me disse, por causa de um irmão que falou mal do outro, que falou mal de um convidado, que falou mal de alguém que, sei lá, que não se adequou, de repente entrou na igreja, mas está com uma vestimenta que você não gosta, que você não se agrada, e isso vai matando as pessoas, esse tipo de comportamento. É por isso que nós não incentivamos e não podemos aceitar fofocas e todo tipo de comentário negativo nas nossas igrejas, tá? Porque não é isso que Jesus nos ensinou. Então vamos lá. Por exemplo, se o irmão João chega para o irmão Pedro, chega para você e fala assim, eu quero falar para você do fulano, qual deve ser a sua atitude? Você não deve aceitar isso. E ainda por cima você deve confrontar esse irmão com amor. Você vai ser grosso com ele. Você fala assim, irmão, se você tem um problema com outro irmão, converse com ele, trate com ele, resolva com ele. Né? Não traga para mim, porque eu não posso te ajudar. Isso vai ser sua fofoca. Ou seja, você nem alimenta essa fofoca, nem dá ouvidos a essa fofoca. Que uma das coisas que a gente fala aqui, né, que o importante é que nós entendamos que não é só pecado fofocar, é pecado também ouvir fofocas, tá? Então, você vai orientar para que essa pessoa procure a outra para resolver o problema, tá bom? Capítulo 6, hábitos para se tornar um cristão forte, parte 1. Alguns hábitos aqui importantes, nós vamos somente ressaltar alguns, que é, né, o principal aí, ler e meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Né? Tem os textos bíblicos, já falamos bastante sobre isso, mas a leitura bíblica ela traz para nós diversos benefícios, muitos benefícios, tá? Fortalece, purifica, ajuda, alimenta, traz sabedoria, nos dá direção, nos garante uma vida bem-sucedida. Tudo isso é verdade. E uma dúvida que surge bastante quando nós vamos aprender, né, quando a gente começa a meditar, a ler e meditar na palavra de Deus, inclusive essa semana alguém me perguntou, o passado me perguntou sobre isso, é por onde eu começo lendo a Bíblia. Isso também vai cair na prova de vocês. Né? Por onde você orienta alguém a começar lendo? Pelo Novo Testamento, tá? De forma sistemática, ou seja, você não abre aleatoriamente. Eu vou abrir aqui, depois eu vou abrir lá, né, em Salmos, depois em Provérbios, depois eu vou ler em Apocalipse, depois eu vou ler em Marcos. Não, você deve tentar ler o Novo Testamento. Comece pelo Novo Testamento, é claro, né, que vai encaixar muitas coisas do Antigo Testamento quando você primeiro conhecer o Novo Testamento. E também, além disso, você vai... Ai, meu Deus, essa minha franjinha tá. E também, além disso, você vai ler de uma forma sistemática, ou seja, ler Mateus, depois ler Marcos, ou seja, ler um capítulo após o outro, ler livro após o outro, de uma forma sistemática, todo dia, né? Isso faz com que você tenha uma visão mais completa da palavra de Deus. Você não lê um texto isolado, você não lê um texto fora de contexto, isso tudo é muito perigoso, então é importante você ler de uma forma bem completinha. Depois, sim, eu aconselho você, terminou de ler o Novo Testamento, você volta para começar a ler o Antigo Testamento, é assim que eu faço, tá? Quanto a orar, quando orar, perdão. Aqui um outro ponto, né, que nós precisamos abordar a respeito da oração. Quando orar? Em todo tempo nós precisamos orar, né? Tem 3 momentos aqui específicos. Em todo tempo, que é a oração no Espírito, que você está ali o tempo todo cozinhando, fazendo as coisas, trabalhando, andando de bicicleta, pegando ônibus, um carro, e você está o tempo todo orando. Em todo tempo, oração no Espírito, tá? Paulo fala muito sobre isso. Segundo momento importante aqui, ao acordar, em momentos importantes, ao acordar, ao deitar, antes das refeições, ao estudar a Bíblia, momentos que nós também devemos orar. E um outro exemplo aqui de quando nós devemos orar é toda manhã ou outra hora, junto com os irmãos, no templo ou na célula, que é a oração coletiva, no templo ou na célula, né? Que é o nosso TSD. E a nossa oração, esse TSD é a nossa oração individual, ou seja, toda manhã você tirar um tempo de oração, tanto individualmente quanto coletivamente com a sua igreja, tá bom? Também são momentos importantes de oração. Um outro ponto aqui, um hábito para se tornar um cristão forte, é não deixar a nossa congregação, que é esse texto de Hebreus 10, 25, como é costume de alguns, antes
admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quando vejo que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, um outro hábito importante é congregar, né? Tem pessoas que não amadurecem na fé porque elas não se congregam, elas nunca se envolvem, elas nunca se misturam ali, se tornam de fato o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não é só eu isoladamente, é eu coletivamente, é eu vivendo no meio da coletividade que busca o Senhor Jesus. Então, o corpo de Cristo é o conjunto, não é o indivíduo, é o conjunto. Nós somos corpo de Cristo, sim, mas nós somos o corpo de Cristo quando nós vivemos de uma forma coletiva, como uma família. O evangelho foi projetado para viver dessa forma, tá? E algumas pessoas nessa época que já queriam deixar de congregar, achar desculpa, como hoje muitos acham. Mas a palavra de Deus nos orienta a não deixar de congregar. Enquanto a lenha permanece na fogueira, ela se mantém acesa. Porém, quando você tira um pedacinho, uma brasinha lá dessa fogueira, o que acontece com essa lenha, com essa brasa? Ela vai apagar com o tempo. E rápido, inclusive. Pessoas que estão fora da fogueira, que é a igreja do Senhor, infelizmente elas estão se apagando sem perceber. E quando elas se tocarem, elas já estão mortas espiritualmente. Então, para nosso próprio cuidado, nós precisamos congregar. Isso é muito importante. Mesmo quando não sentimos vontade de congregar, se você for para a igreja quando você está com vontade, então você está totalmente fora da visão. Porque quando você não sente vontade, é aí mesmo que você precisa estar. Porque Deus, quantas vezes nós já fomos para a igreja, né? Às vezes com problema, sem vontade, um monte de coisa, e quando chega lá, Deus renova as nossas forças. Então, não é a sua vontade, é o propósito de Cristo se cumprindo na sua vida. Devemos nos congregar nos cultos, nas células, no discipulado, né, na nossa escola de treinamento, nas comunhões e assim por diante, tá bom? E aí um outro ponto aqui, né, a respeito de testificar, de falar de Jesus, nós falamos sobre isso, né? Que nós precisamos compartilhar de Jesus a quem? Ao nosso oikos. O que é o oikos? É a palavra grega que significa casa, ou seja, é a nossa unidade básica de relacionamentos. Ou seja, são as pessoas que nós nos relacionamos. Os nossos vizinhos, nossos parentes, nossos colegas de faculdade, nosso pessoal do colégio. São as pessoas que a gente tem livre acesso, que a gente está se relacionando. Então essas pessoas, elas são o nosso oikos, ou seja, a nossa rede de contatos, tá? Vamos continuar? Ai, meditar aqui. Capítulo 6, necessidade de um arrependimento genuíno, tá? Aqui o conceito de arrependimento, aqui a gente vai frisar, já tá praticamente encerrando o nosso resumo. O conceito de arrependimento é o mais importante, que é você entender, muitas pessoas confundem isso também, cuidado. Inclusive, na nossa prova, uma das questões que as pessoas mais erraram foi sobre isso daqui, viu? Eu já vou mencionar para ver se vocês se atentam. Muitas pessoas não compreendem o conceito de arrependimento, porque o arrependimento não é um sentimento de tristeza somente em relação a pecados cometidos, né? Ou remorso, ai, puxa vida, não deveria ter feito isso e tal, só aquele sentimento de pesar. Não é isso. O arrependimento verdadeiro, ele traz mudanças de atitude. Então é claro que eu sinto um pesar, sinto uma tristeza, sinto, mas isso vem acompanhado de mudança de atitude, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, o ponto que as pessoas mais erram na nossa prova, inclusive na última correção eu vi que quase todos erraram isso daqui, é a respeito também do arrependimento, da pessoa conseguir entender isso aqui que eu vou ler para você agora. Preste atenção. Este é o principal aspecto do arrependimento. Veja só, qual é o principal aspecto do arrependimento? O nosso maior problema para com Deus não está nas coisas erradas que fazemos, ou seja, nos nossos atos, mas sim na nossa atitude interior de independência e rebelião para com Deus. Por isso, preste atenção, quando mudamos nossa atitude de independência para uma atitude de dependência e submissão, mudamos também os nossos hábitos. Perdão, tá? Pensei que era esse trecho, mas não é, o trecho daqui de baixo. Vamos lá. Aqui ele está só explicando pra gente que a falta do arrependimento constitui uma atitude de rebelião contra Deus. O pecado, né, permanecer obstinado no pecado é uma atitude de rebelião contra Deus. E é essa atitude da velha criatura, rebelião, independência, faço aquilo que me dá na cabeça. E a nova atitude é o quê? Submissão, dependência, é estar sujeito a Cristo, a sua palavra em tudo, mesmo que eu não goste, mesmo que doa na minha carne, mas eu estou disposta a obedecer. E aí sim, esse trecho bem aqui, é mais importante aqui embaixo, que ele diz que o arrependimento, esse que as pessoas mais erraram na prova, viu? O arrependimento é não ter mais prazer no pecado, entenda isso. O arrependimento, aí vamos ler, eu vou comentar. Uma pessoa genuinamente arrependida não se deleita, ou seja, ela não tem mais prazer no pecado, pois sua natureza foi mudada. Se ela vier a pecar outra vez, o seu coração não tem mais prazer, a sua vontade imediata é de vencer o pecado, seguida de uma profunda tristeza, segundo Deus, pelo ato praticado. Então vamos lá. Uma pessoa que verdadeiramente se arrepende, ela fica triste? Fica, é claro. O que eu disse pra você aqui, não confunda, o que eu disse pra você aqui no início, é que ele não é só tristeza, ele não é só remorso, ele não é só pesar. É isso, mas seguido de uma atitude. Só que um outro ponto importante é você entender que a pessoa que verdadeiramente ela está arrependida, ela não se alegra mais no pecado.
Ela pode eventualmente desejar pecar, ela pode eventualmente pecar, mas aquilo não traz satisfação e alegria ao coração dela, ela não tem mais prazer no pecado. Naquele momento pode ser prazeroso, mas aquilo traz um grande sentimento de tristeza, porque ela entende que aquela vida não é mais para ela não pertence mais àquele ambiente, ela não pertence mais àquelas situações. Então ela tem um desejo muito grande no seu coração de vencer o pecado, tá? E essa tristeza, segundo Deus, traz o verdadeiro arrependimento, que traz a mudança de atitude também, tá bom? E aqui o capítulo 7, para nós encerrarmos. Opa! Ai, Jesus. Vamos lá. Batismo no Espírito Santo. Isso aqui é um ponto também muito importante. Gente, isso daqui eu peço, assim, prestem muita atenção. Nós estamos aqui a 39 minutos de revisão. Muita atenção, porque isso aqui vai cair na nossa prova, com certeza. Inclusive, nós temos uma questão extra na nossa prova. Eu vou logo avisar vocês, vou avisar o pastor. Uma questão extra que vai tratar sobre isso daqui. Além de ter questões VOF, né, verdadeiro ou falso, também vão ter uma questão extra que vai tratar sobre isso. Vamos lá. O seguidor de Jesus, primeiro precisamos entender que quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, ela já recebe o Espírito Santo. Ela já tem o Espírito Santo na sua vida. Porém, uma coisa é receber o Espírito Santo, outra coisa é ser cheia do Espírito Santo, tá? É andar cheio do Espírito Santo diariamente. E aí, né, como que nós recebemos o Espírito Santo? É pela fé. É pela fé, como tudo no Evangelho de Cristo é pela fé. Aí, referente ao falar em língua, nós precisamos entender que existem tipos diferentes. Isso daqui é muito importante, isso aqui vai cair na prova de vocês, revisem bem. Existem tipos diferentes de falar em línguas, tá? Quais são? Ele dá o exemplo da loja de sapatos. Você chega numa loja de sapato, tudo é sapato. Mas existem tipos diferentes de sapatos. Existe salto alto, existe o tênis, existe a sandalinha de dedo e assim por diante. Existem tipos diferentes, tá? Assim também. O falar em línguas, ele é... Todos correspondem ao falar em línguas, mas existem tipos diferentes de línguas, tá? E aí nós vamos entender que existem pelo menos 3, grava isso daqui, pelo menos 3, que é a oração em línguas, o dom de variedade de línguas e a línguas como sinal aos incrédulos. Vamos conhecer cada um deles falando rapidinho, porque vocês já estudaram isso, né? A oração em línguas é aquela no qual, é aquela que geralmente, a principal manifestações que nós vemos na nossa prática do dia a dia nas nossas igrejas. É aquela que o homem fala a Deus, só ele entende, só essa pessoa que está orando, ela está sendo edificada, e ela serve para a sua própria edificação, é para ela. Quando eu estou orando em línguas na igreja, eu é que estou sendo edificada, tá bom? Segundo é o dom de variedade de línguas. Aqui é Deus falando com o homem, todos entendem e serve para edificação coletiva, tá? Aqui, geralmente, quando a gente está falando do dom de variedade de línguas, é quando nós temos Deus falando através de uma pessoa, tem alguém que interprete, tá? Alguém está interpretando essas línguas e aquela mensagem está vindo como uma profecia para a igreja. Então, Deus fala com aquela pessoa, essa pessoa aqui transmite essa mensagem, tem alguém que interprete, que está transmitindo para a igreja e todas as pessoas são edificadas. Então, é uma edificação coletiva. E por último, a língua como sinal aos incrédulos, que é o exemplo que aconteceu no livro de Atos, que eles passaram a falar em novas línguas, mas línguas das pessoas da época, né? Porque era uma festa, e nessa festa de Pentecostes, que as pessoas estavam ali reunidas, existiam judeus de todas as partes do mundo. Então, judeus gregos, judeus de toda a nação, cada um falava um idioma diferente. E aí, nesse momento que eles começaram a falar em línguas, né, línguas estranhas, essas línguas eram línguas de outras nações. Então, essa daí é o exemplo de línguas como sinal aos incrédulos. A pessoa começa a falar no idioma no qual ela está evangelizando aquela pessoa. E vamos aqui para o resuminho que ninguém vai ficar com dúvida, tá? Oração em línguas. O homem fala a Deus, serve para sua edificação pessoal, que é aquela oração que a gente mais costumeiramente vê nas igrejas, tá? O homem fala a Deus, serve para edificação pessoal e ninguém entende, porque é para sua própria edificação. Variedade de línguas é aquela que Deus fala ao homem, tá? Tem alguém que interpreta aqui e serve para edificação coletiva, porque alguém está interpretando. Para edificação coletiva, todos entendem, já que é para edificação coletiva. E por último, a língua sinal aos incrédulos, que é no qual o homem, eu vou falar de Deus para alguém, tá? Então é como se fosse evangelismo numa outra linguagem, num outro idioma. Serve para edificação de terceiros. Às vezes quem está falando esse idioma, não está entendendo nada, mas quem está ouvindo está sendo edificado. Só quem recebe a mensagem que entende, tá? E aí, para a gente já praticamente encerrar, o amor, que é a verdadeira marca do seguidor de Jesus, né? Aqui nós vamos frisar nos principais 2 mandamentos mais importantes da Bíblia, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Né? A primeira prova de que alguém ama a Deus verdadeiramente, que essa pessoa obedece a Deus em tudo. A segunda prova é que essa pessoa passa a amar os irmãos como Cristo também as ama. E, né, que a prova disso é 1 João 4,20, que diz que se eu amo a Deus e odeio o meu irmão, na verdade eu sou mentiroso. Porque se eu
não amo o meu irmão que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo, tá? Que é incoerente, né? E um outro ponto importante é perdoar pela fé. O que é isso? Você não sente vontade de perdoar, é normal, ninguém sente. Mas, a maioria das pessoas, pelo menos, né? Não vou dizer ninguém, mas a maioria não sente. Mas você entende que você precisa perdoar porque é um ato de obediência. Então, você vai perdoar pela fé. Você perdoa mesmo que essa pessoa não tenha te pedido perdão. Porque você que está em obediência a Cristo. Ou seja, você ora para essa pessoa, você declara pela fé. Ah, eu não estou sentindo no meu coração, mas pela fé você já declarou perdão sobre a vida dessa pessoa. Amar é mesmo princípio, amar pela fé também. Você não ama, mas você entende que não é sentimento, é atitude. Então, pela fé você declara esse amor e você vive esse amor. Tá? Capítulo 8 aqui. Com aplicar a fé, depois do amor, a área mais importante da vida do seguidor de Jesus, sem dúvida nenhuma, é a fé. E aí, os 3 pontos principais para você aplicar a fé e tomar posse das promessas de Deus é crer na palavra, ou seja, você crer no seu coração, tá? Que inclusive o texto interessante que é Romanos 10, 9, que diz, se você confessar com a sua boca e crer no seu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Então, o princípio é esse, você crer no seu coração, primeiro passo. Segundo passo é você declarar a palavra com a sua boca, ou seja, você crê no seu coração e você passa a declarar a palavra com a sua boca, declarando aquilo que você quer ver realizado. E o último passo terceiro, é praticar a palavra com as suas ações. Você crê no seu coração, você fala, declara com fé, você profetiza e você pratica. As suas atitudes agora acompanham a sua fé. Você crê naquilo, as suas ações acompanham aquilo, tá bom? E aqui já encerrando, né, o capítulo 8 vai falar de alguns ensinamentos, vai falar da triunidade de Deus, lembrando que a palavra trindade não aparece diretamente escrita na Bíblia, ela aparece, né, a figura, o que é a trindade? É a existência de 3 deuses, é um Deus que se manifesta de três formas diferentes. Então é 3 em 1. A trindade é o quê? É você entender que Jesus, o Espírito Santo e Deus são um só, e eles se manifestam de forma diferente, mas eles são um só. Você não adorar Jesus, o Espírito Santo e Deus não significa que você está adorando diversos deuses, eles são um só. Essa palavra não aparece expressa na Bíblia, tá? A palavra trindade, a nomenclatura trindade, mas o princípio da trindade, sim, aparece expresso na Bíblia. Então, você precisa se atentar a isso, tá? Isso vai cair na sua prova, tá? Ok. Há vários exemplos disso, né? A bênção apostólica é um exemplo disso, porque Paulo vai falar o que? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão com o Espírito Santo, ou seja, ele está mencionando os 3 aí, né? Existem diversos momentos em que você vê a trindade, não é a palavra, mas o princípio da trindade sendo apontado na palavra de Deus, tá? O batismo de Cristo, você vê Jesus ali e aparece o Espírito Santo através de uma pomba e aparece Deus dizendo, né? Esse é meu filho amado de que eu me comprasse. Então, de novo, a figura dos 3 ao mesmo tempo. Na oração que nós oramos ao Pai em nome de Jesus, e também é um simbolismo, porque eu oro que ao Pai em nome de Jesus com o auxílio do Espírito Santo, de novo os 3. E a criação do mundo, né? O nome de Deus na criação do mundo é Elohim, que significa um nome no plural, ou seja, Deus no plural, que significa justamente, né, a existência de Deus como um ser trino, não somente Deus, mas Jesus já estava na criação, o Espírito Santo também já estava na criação, tá? E aí, dízimos e ofertas, né? Entender que o dízimo é a 10ª parte de tudo que recebemos. Se eu trabalho, se eu não trabalho, se eu sou filho, eu recebo uma mesada do meu pai, é tudo que passa pela minha mão, a 10ª parte. Ela deve ser consagrada ao Senhor em sinal de fidelidade, tá? Que é o nosso dízimo. A oferta é diferente, a oferta é minha entrega voluntária, não existe uma estipulação para oferta, é aquilo que você vai se propor no seu coração para ofertar. É um sinal de adoração, é um sinal de gratidão. O dízimo é obediência, fidelidade e a oferta é amor, gratidão. Tá? E aí as pessoas, né, tem um texto no Antigo Testamento que as pessoas estavam roubando a Deus. Por que elas estavam roubando a Deus? Porque elas não devolviam seu dízimo e não apresentavam sua oferta. E Deus foi enfático em dizer que essas pessoas estavam roubando por causa disso, tá? Nos dízimos e nas ofertas. Então isso é muito importante, porque ser dizimista e ofertante, na verdade, é um dos grandes segredos da prosperidade, tá? A prosperidade bíblica, ela, através do dízimo e oferta, Deus não tem a obrigação de nos abençoar, Ele continua sem nenhuma obrigação, porque é tudo pela graça mesmo, mas quando você é fiel, você vai colher frutos dessa fidelidade. Deus, Ele vai abrir, né, como a palavra de Deus diz, faça a prova de mim, senão abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vocês bênçãos sem medidas. É isso que acontece mesmo.
tá? A Santa Ceia, outro ensino bíblico. Gente, a Santa Ceia é um dever sagrado e um privilégio sem paralelo para o seguidor de Jesus. Hoje estamos vivendo uma época em que muitas pessoas não estão valorizando a Santa Ceia como deveria. Gente, a Santa Ceia é um privilégio. Um cristão da igreja primitiva poder participar da Santa Ceia era um grande privilégio. E hoje em dia tem gente, né, que tá deixando de ir pra Santa Ceia para assistir futebol, porque tá passando Remo e Paysandu aí, essa última Santa Ceia. Algumas pessoas faltaram porque tava passando Repá. E aí elas não foram para a igreja simplesmente por isso. Então, assim, é uma total falta de visão e de temor a todo, sabe, um dever sagrado, um privilégio que Deus nos permite viver, tá? Isso é muito lamentável, para falar a verdade. Então, a ceia ela foi instituída por Jesus e ela tem diversas finalidades, mas eu quero focar com vocês duas principais finalidades, que é o objetivo, tá, da Santa Ceia. Relembrar a morte de Jesus no nosso lugar. Já imaginou que você perder esse privilégio de estar ali reunido, relembrando a morte de Jesus por você? E o outro ponto importante da Santa Ceia é anunciar que Jesus vem para buscar a sua igreja. Então, toda vez que você está ceando, você está dizendo: o Senhor morreu por mim, eu recebo o teu sacrifício, eu faço parte disso, né? Eu estou participando, comendo a sua carne, bebendo o seu sangue, fazendo parte desse sacrifício, e eu também estou anunciando a sua volta. Eu estou anunciando que o Senhor vem. Fazendo isso, eu estou declarando que eu estou esperando o Senhor como igreja do Senhor para que o Senhor venha me buscar, tá? A ceia do Senhor é a maior festa espiritual da igreja. O pão representa o corpo e o vinho e o sangue de Cristo. Temos comunhão com Ele através da ceia. Então, é o momento de nós estarmos ali fazendo parte de fato, né? Representando ali através do corpo e do sangue de Jesus, tendo comunhão com o Senhor. Não podemos participar da ceia displicentemente, não significa que você não deve participar, significa que você deve se examinar antes de participar. Todos que já nasceram de novo, né? Quem pode participar da Santa Ceia? Todos que já nasceram de novo e que fazem parte da verdadeira família de Deus. O exame deve ser feito por si mesmo. Então, cada um deve examinar a si mesmo. Não coma de forma displicente, né? De qualquer jeito. Se examine, peça perdão e participe da Santa Ceia. Então, todos que já entregaram a sua vida para Jesus devem participar da Santa Ceia. E outros ensinos bíblicos para encerrarmos já, né? Que já está aqui já no finalzinho, é que nós somos feitos o homem é feito de espírito, alma e corpo. O espírito, né, que é o verdadeiro homem interior, a parte que se comunica com Deus, e é por isso que Deus é espírito e convém que o homem adore a Deus em espírito e em verdade. Então nós precisamos, né, nascer espiritualmente para poder nos comunicarmos com Deus. A alma, que é a parte onde está as nossas mentes, emoções e o poder de tomar decisões. Ela se purifica pela prática da palavra de Deus. E o corpo, né, que é um corpo que eu não preciso nem explicar, que está relacionado aos 5 sentidos. Se Jesus for seu rei, o corpo também se tornará propriedade dele e é casa do Espírito Santo. O corpo, nosso corpo, é templo do Espírito Santo. Aí essa frase aqui é emblemática, né? Lembre-se, você é um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Você é um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo, tá? Então, fechada aqui a nossa revisão. Obrigada por terem ficado até aqui. E eu desejo desde já uma excelente prova para vocês, tá? Que Deus abençoe. Tô voltando tudo aqui, né? Para colocar nossa tela de abertura. Gente, parabéns, né? Vocês são mais que vencedores, vocês estão concluindo a nova criatura. Eu tenho certeza que vocês farão uma excelente prova. Vocês já estão aí com a revisão prontinha. É ter bastante atenção que vai dar tudo certo, tá bom? Deus abençoe, uma excelente prova para vocês.